Boa tarde a todos. Esta é a 16ª aula no regime de ensino remoto emergencial da disciplina Tópicos Especiais de Metafísica 1, segundo semestre letivo de 2020. A aula passada foi dedicada à revisão da prova, aplicada uma semana atrás, e hoje nós iniciamos a segunda parte do curso. A proposta dessa segunda parte do curso: a primeira foi dedicada ao exame da prova da irrealidade do tempo de McTaggart. Deixem que eu observe uma coisa: no texto publicado em 1927, que é o capítulo 33 de The Nature of Existence, após a conclusão da prova da realidade do tempo, no parágrafo 332, McTaggart continua com suplementos que não constavam do artigo de 1908 e que não fazem parte da prova, mas são uma discussão de alternativas que ele quer considerar. Eu vou comentar esse restante do capítulo 33 mais adiante. Por hora nós vamos centrar a atenção na prova e especialmente no paradoxo de McTaggart, que é a segunda parte da prova, a redução ao absurdo do postulado de realidade da série A. Meu propósito é mostrar como a história da filosofia do tempo no século XX pode ser compreendida como a história de reações ao paradoxo de McTaggart, tentativas de desarmar o paradoxo de McTaggart. É isso que nós vamos fazer. A gente começa por aqui, pela visão bem panorâmica que eu dei inicialmente. Olha, você tem um argumento cuja conclusão você não quer aceitar, e ninguém quer aceitar a conclusão, o tempo é irreal, não há tempo. Bom, ou você impugna a validade do argumento, ou você rejeita pelo menos uma premissa. Nós vamos ver que o essencial do debate, ainda hoje, em filosofia do tempo, consiste num confronto entre os que aceitam a segunda premissa da prova, que só há mudança na série A, e rejeitam a terceira, que a suposição da realidade da série A implica a contradição. E esses são os defensores de uma teoria A do tempo, que a ideia é que o tempo é fundamentalmente série A. Os que, em troca, rejeitam a segunda premissa, que só há mudança na série A, e aceitam a terceira, que a realidade da série A implica a contradição. Aceitam, portanto, o paradoxo de McTaggart. E essas são as duas posições mais importantes. Nós vamos ver que é um mérito muito notável do filósofo contemporâneo Kit Fine, professor da Universidade de Nova York, ter aberto o leque de possibilidades para mais duas alternativas, como nós vamos ver finalmente, com 5 possibilidades de reação ao paradoxo de McTaggart, que isso vai nos dar o mapa das possibilidades do espaço lógico, um mapa completo, como nós vamos ver. Antes de chegar lá, eu quero enfatizar alguns pontos. Primeiro, essencialmente a segunda parte da prova é a redução ao absurdo do postulado de realidade da série A. Eu destaquei aqui na crítica a essa segunda parte da prova as posições que são próximas de Charlie Dunbar Broad e Arthur Pryor, que ambos rejeitam a segunda parte da prova, rejeitando a análise que é oferecida por McTaggart das flexões temporais dos verbos. Essencialmente, nós vimos a ideia de McTaggart é que S será P, S é P e S foi P, devem ser parafraseados assim: há um tempo T tal que T é futuro e S tem presentidade em T. Há um tempo T tal que T é presente e S tem presentidade em T. Há um tempo T tal que T é passado e S tem presentidade em T. E o que tanto Broad como McTaggart como Pryor rejeitam da de McTaggart é a suposição de que frases contendo predicações que são flexionadas temporalmente, foi e será,
possam ser corretamente analisadas em termos de frases em que é uma predicação atemporal, SEP, um E, que não é o presente, é um E atemporal, como 2 mais 2 são 4, a raiz quadrada de 9 é 3, isso não é agora no presente, isso é a qualquer tempo, é atemporalmente, que frases flexionadas temporalmente possam ser analisadas em frases em que ocorre um verbo atemporal, uma predicação atemporal, e um advérbio de tempo, no tempo T. Tá? Nós vamos voltar a examinar essa posição com mais atenção. Eu quero agora examinar um pouco mais de perto a proposta de leitura de Michael Dunnett no artigo Uma defesa da prova de McTaggart da irrealidade do tempo. O que me interessa nisso aí é a ideia de que a prova de McTaggart é uma redução absurda do postulado de que deve haver o que ele chama de uma descrição completa da realidade. Se isso for assim, antes que dizer que McTaggart refuta a realidade do tempo, seria o caso de dizer que McTaggart prova a realidade do tempo num sentido muito forte, muito radical. Isso é prova que o que é temporal não é redutível a nada de atemporal. Tá? Como é que Dunnett expressa isso? No final do artigo dele, né? Concedido que a primeira parte do argumento de McTaggart estabelece que o que está no tempo não pode ser completamente descrito sem expressões indexicais temporais, tipo agora, hoje, amanhã, ontem, no passado, no presente, no futuro, e os verbos flexionados temporalmente. Como é que a parte 2 nos permite passar disso a afirmação de que o tempo é irreal? A parte 1 do argumento não poderia ser tomada antes como uma demonstração da realidade do tempo num sentido muito forte, pois mostra que o tempo não pode ser explicado ou reduzido a qualquer outra coisa. Nós vimos isso exatamente como McTaggart critica a filosofia do tempo e da mudança de Russell. Russell quer reduzir as propriedades da série A, o tempo e a mudança, a propriedades permanentes que podem ser caracterizadas em termos das noções de sucessão e simultaneidade, as noções que constituem a série B. E o ponto de McTaggart, isso perde o que é específico do tempo e da mudança. Tá? Em particular, a objeção de que McTaggart tenta descobrir uma contradição, de que essa tentativa repousa sobre um descaso pelas propriedades óbvias de expressões indexicais temporais, de deiticos temporais. E aí, então, Dunnett oferece o seu diagnóstico. Eu penso que o ponto aqui é que McTaggart está supondo que a realidade deve ser algo de que existe, em princípio, uma descrição completa. Eu posso fazer desenhos de uma rocha de vários ângulos, mas quando me perguntam qual é a verdadeira forma da rocha, eu posso dar uma descrição dela em um espaço tridimensional que é independente do ângulo do qual ela está sendo vista. A descrição do que realmente está aí, como realmente é, deve ser independente de qualquer ponto de vista particular. Ora, se o tempo fosse real, então, como que é temporal não pode ser completamente descrito sem o uso de deiticos temporais, não haveria tal coisa como uma descrição completa da realidade. Haveria, por assim dizer, descrições maximais da realidade em que o enunciado, o evento M está acontecendo, ocorreria, outras que conteriam o enunciado, o evento M aconteceu, e outras ainda que conteriam o evento M vai acontecer. Pessoalmente, eu me sinto fortemente inclinado a crer que deve haver uma descrição completa da realidade.
mais apropriadamente, que de tudo que é real deve haver uma descrição completa, isto é, independente de observador. E isso é exatamente o que a prova de McTaggart poria em xeque. O postulado de descrição completa aplica-se perfeitamente ao espaço, mas não ao tempo, e aqui reside a distinção fundamental entre tempo e espaço. Qualquer tentativa de eliminação das propriedades transitórias da série A, de passado, presente e futuro, em favor das noções de sucessão e simultaneidade, perde de vista o que é próprio do tempo. Constitui, de fato, quer quem pratica essa redução se dê conta disso, quer não, uma espacialização do tempo. Vamos tratar o tempo como se ele fosse como o espaço. No livrinho de Peter Gitsch sobre McTaggart, Gitsch reitera esse diagnóstico de Dummett e escreve para apanhar toda a força do paradoxo de McTaggart. Eu recomendo um artigo de Michael Dummett, uma defesa da prova de McTaggart da irrealidade do tempo, que mostra também a superficialidade e a inadequação daqueles ataques a McTaggart que apelam para o paralelismo entre aqui e agora. Não há paralelo. Aqui é um lugar em que eu me encontro, dentre muitos lugares em que eu poderia estar. É um lugar em que eu me encontro, do qual eu posso sair para ocupar outros lugares e ao qual eu posso retornar. Aqui vai ser sempre o lugar onde eu me encontro. Mas agora não é assim. Agora não é um instante do tempo em que eu estou, dentre outros, em que eu poderia estar. Eu não poderia estar em nenhum outro instante do tempo que não agora. Tá? Eu posso definir aqui como onde eu estou agora, mas eu não posso definir agora como quando eu estou aqui, porque eu estou aqui em momentos diferentes, não apenas agora. Travou aqui, Gitsch prossegue. É perfeitamente fácil conceber um observador que contempla o todo de um espaço sem ele próprio estar situado nesse espaço. Como Wittgenstein escreveu no Tractatus, o olho não está em nenhum lugar no campo visual. Podemos assim imaginar, por assim dizer, um olho de Deus que contempla todo o espaço imparcialmente. Podemos também imaginar um olho de Deus que contempla todo o tempo imparcialmente? As pessoas muitas vezes falaram assim. São Tomás nos fala de Deus contemplando a série dos peregrinos no tempo da cidadela da eternidade, ex arte eternitatis. O que no nível dos peregrinos parece uma sucessão, da cidadela da eternidade parece uma série estendida e simultaneamente visível. Não penso que isso pode funcionar. É impossível, como Dummett persuasivamente argumentou no artigo que eu citei, obter uma visão do universo que é completa e que não especifica quando é. Que porção do universo é agora. Ao protesto de que não há um conjunto privilegiado de observadores, eu respondo de maneira muito sumária, mas penso corretamente, que, por certo, há observadores privilegiados, a saber, aqueles que estão vivendo e observando agora. E ao protesto de que a física não menciona nenhum agora, eu tenho uma resposta ainda mais sumária, e, no entanto, uma velha resposta da tradição escolástica. A saber, a física ou qualquer ciência abstrai do agora porque ela anuncia leis gerais. Mas isso não significa que não há nenhum agora do qual abstrair. É interessante que, acerca da realidade, desse tópico da realidade do presente, Santo Tomás parece ter oscilado, porque lado a lado
com esse discurso, a meu ver, radicalmente insatisfatório sobre a cidadela da eternidade, Tomás também diz coisas mesmo acerca de Deus que claramente requerem a realidade das características A. Por exemplo, enunciados sobre o poder de Deus necessitam ser temporalmente qualificados. Pois se a senhorita X já perdeu sua virgindade, não há nada que nem Deus Todo-Poderoso possa fazer a esse respeito. O exemplo é de Tomás de Aquino. Antes dela ter caído em tentação, Deus poderia tê-lo prevenido. Agora que já aconteceu, preveni-lo não cai mais sob o conceito, ratio, de coisas que podem ser feitas. E, portanto, não é algo que sequer Deus possa fazer. Envolveria a contradição que Deus pudesse desfazer o que foi feito. Suma Teológica, tomo 1, questão 25, artigo 4. Aqui, Santo Tomás afirma vigorosamente a realidade do que MacTaggart chamaria características A, em contraste com sua aparente tentativa de subestimar essas características ou eliminá-las com esse discurso sobre a cidadela da eternidade. Voltando a MacTaggart, eu penso que a força do seu argumento é, como Dennett sustentou, uma ideia, um profundo preconceito que todos temos, de que deve ser possível alguma espécie de descrição completa neutra do universo. Se logicamente fosse possível essa concepção, como não apenas os que acreditam na contemplação divina do universo sustentaram, então características A não podem realmente ocorrer. E se características A não podem realmente ocorrer, então eu devo concordar com MacTaggart, não pode haver nenhum tempo real, nem mudança real. O que MacTaggart diz que há é uma série real de coisas que é tomada erroneamente por uma série de eventos sucessivos. Isso é que nós vamos ver adiante que MacTaggart chama série C, que não é uma série temporal, para nada. Tá? A própria série é real e apenas quando um evento parece ocorrer entre dois eventos, as realidades são percebidas como se isso fosse sucessão. Tá? Bom, eu quero pôr isso em perspectiva com o que por onde nós começamos. Né? Situar esse debate, como o Dennett nos convida a fazer, no marco da controvérsia filosófica entre realismo e antirrealismo metafísicos. Então, voltando por onde nós começamos, o contraste entre representações situadas e não situadas, eu enfatizo que numa representação situada, a realidade é representada como ela pode ser apreendida. Então, uma representação situada é forçosamente uma representação da realidade para um sujeito. Em contraste, uma representação não situada é uma representação da realidade como ela é. É o que o filósofo norte-americano Thomas Nagel, professor da Universidade de Nova York, chamou The View from Nowhere, o ponto de vista de lugar nenhum. O que está em jogo no argumento de MacTaggart é se existe uma view from nowhere, um ponto de vista que não é de tempo algum. O desafio antirrealista, que introduz a pergunta crítica e suscita o problema da integração, qual era o problema da integração, como nós vemos, nós temos que conciliar a nossa concepção das condições sob as quais proposições sobre uma região qualquer do universo são verdadeiras ou falsas, com a nossa concepção das condições sob as quais nós podemos decidir se elas são verdadeiras ou falsas. Esse é o problema da integração. O desafio antirrealista que suscita esse problema consiste na suspeita, ou é motivado pela suspeita, de que representações não situadas, a ideia de uma descrição completa, como diz Dennett, ou uma view from nowhere,
que representações não situadas são forçosamente extrapolações de representações situadas. Comum quando Nietzsche diz que na ciência não ocorre nenhum agora, porque a ciência abstrai do agora para enunciar leis gerais. Então, assim, então, a ideia de uma representação que não é de lugar nenhum é uma extrapolação de diferentes representações situadas. Você tem diferentes perspectivas, e aí você concebe o que em matemática se chamaria, uma expressão cara Leibniz, o geometral de todas as perspectivas. Então, a suspeita é que, aparências à parte, o que quer que os filósofos tenham pensado, eu não tenho nenhuma ideia do que sejam as condições de verdade de uma proposição que fosse independente da ideia que a gente faz das condições pelas quais ela poderia ser verificada. Historicamente, é o mérito do empirismo, da tradição empirista britânica, ter articulado pela primeira vez essa suspeita. Isso fica muito evidente, por exemplo, na seguinte passagem, que é o parágrafo, um extrato da secção 58 do Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano de George Berkeley, publicado em 1710. Berkeley escreve: a pergunta de se a Terra se move ou não consiste em nada mais que isso. Se nós temos razão para concluir, com base no que foi observado pelos astrônomos, que se estivéssemos situados em tais ou quais circunstâncias, em tal e qual posição e distância, tanto da Terra como do Sol, se nós perceberíamos a Terra se movendo com o coro dos planetas e aparecendo em todos os aspectos como um deles. Então veja que a pergunta se a Terra se move consiste simplesmente nisso. Nós queremos saber o que, em condições ideais de observação, nós observaríamos. E não há nenhuma transcendência da questão sobre se a Terra está se movendo em relação à questão sobre o que nós observaríamos se estivéssemos situados em tal ou qual posição. Como as coisas são, não transcende como as coisas podem ser apreendidas. Isso é o núcleo do antirrealismo. Mas para marcar bem esse contraste, eu vou abusar de Wittgenstein. Em que consiste esse abuso? Eu vou contrapor duas caracterizações que Wittgenstein faz em épocas diferentes do que significa compreender uma proposição. E vou removendo do seu contexto, uma dessas observações ocorre em tratados lógico-filosóficos e outra nas observações filosóficas de 1929 e 30, abstraindo do contexto e deixando de lado a questão do que isso significa no contexto, o que Wittgenstein está querendo dizer com isso. Esqueçam Wittgenstein e imaginem simplesmente que um filósofo, em momentos diferentes, disse ou caracterizou a compreensão de uma proposição dessas duas maneiras contrastantes. Primeiro, é o que a gente encontra no Tratados. Tratados, como vocês sabem, foi concluído em 1918, embora publicado apenas em 1921. É a secção 4024. Compreender uma proposição significa saber o que é o caso se ela for verdadeira. As palavras, compreender uma proposição é conhecer suas condições de verdade. O que é o caso se ela for verdadeira. Nada está dito aí sobre como é que nós decidimos se isso é o caso, ou como é que nós decidimos se a proposição é verdadeira. De resto, considerações epistemológicas são alheias ao pensamento de Wittgenstein nesse estágio do seu itinerário intelectual. Para contraste isso com o que ele escreve 10 anos mais tarde, mais 11, 12 anos mais tarde. Isso agora ocorre nas observações filosóficas de 1929 e 30, foi quando ele redigiu esse livro incompleto, que todavia só foi publicado muito tempo depois, em 1964. Na seção 43, Wittgenstein escreve agora: compreender o sentido de uma proposição significa saber como a questão de sua verdade ou falsidade é decidida. Ele não está mais dizendo, então, que o significado de uma proposição são as suas condições de verdade, caracterizadas abstratamente. Ele está dizendo que o significado da proposição é o método da sua verificação. E mais, implicitamente está dizendo, como Berkeley, que nós não temos nenhuma ideia do que sejam as condições de verdade de uma proposição,
que seja independente da ideia que nós temos de como a proposição pode ser verificada, ou como descrita, como a questão de sua verdade ou falsidade é decidida. Na mesma página ele escreve: eu preciso encontrar o caminho que leva de onde eu estou até onde a questão se decide. Bom, esse é o contraste fundamental. O filósofo que mais sistematicamente escreveu sobre o debate realismo-antirrealismo foi Michael Dummett, cujo mérito é demonstrado que essa controvérsia tem um núcleo lógico fundamental. Que no desacordo entre realistas e antirrealistas, se essa controvérsia que está, pelo menos no século XVIII, não se resolveu até hoje, é porque os filósofos não reconheceram que o que estava em jogo era a admissibilidade de certos princípios lógicos muito fundamentais. E é o mérito do grande matemático e filósofo da matemática holandês Luitgen Egbertus Jan Brouwer ter chamado a atenção para esse núcleo lógico. Dummett identifica 3 fontes de indecidibilidade. Tá? 3 casos de proposições sobre as quais nós podemos ter um problema em caracterizar como é que se poderia decidir se elas são verdadeiras ou falsas. No primeiro caso, as proposições sobre o passado, ou mais exatamente sobre regiões inacessíveis do espaço-tempo. O passado remoto é um bom exemplo disso. Charles Sanders Peirce dá o seguinte exemplo: há 6.000 anos atrás, a imperatriz viúva da China deu um suspiro na hora do chá. Como é que nós vamos saber se isso é verdadeiro ou falso? A ideia é que nós não temos absolutamente mais como decidir se isso é verdadeiro ou falso. Tá? Toda evidência pró ou contra essa proposição está perdida, irremediavelmente perdida. Tá? O filósofo realista sustenta, bom, mesmo assim a proposição é verdadeira ou falsa. O filósofo que desconfia que nós não temos nenhuma concepção do que sejam as condições de verdade de uma proposição, distinta da concepção que nós tenhamos das condições de verificação da proposição, que nós não temos nenhuma concepção de verdade transcendente à verificação, vai estar inclinado a sugerir que essa proposição não é nem verdadeira nem falsa, porque não é nem demonstrável nem refutável. Então, proposições sobre regiões inacessíveis do espaço-tempo são a primeira região do pensamento e da linguagem em que nós temos uma fonte de indecidibilidade. Segundo os condicionais subjuntivos. Se eu digo se as coisas fossem assim. Ora, isso não pode ser decidido, porque nós só podemos confrontar uma proposição com a realidade como ela é, e não como ela seria se não fosse como é. É uma passagem de um romance de diabos, o autor do texto, Lawrence Stern, em que alguém diz assim, vai apresentar um argumento e diz: suponhamos que as coisas fossem assim. E alguém fala: momento, as coisas não são assim, portanto não suponhamos nada. Se as coisas não fossem como são, poderiam ser de qualquer outra forma. Tá? Portanto, aqui nós temos uma segunda fonte de indecidibilidade. Terceira, as quantificações sobre totalidades infinitas, ou mesmo que infinitas parcialmente inacessíveis. É o caso das proposições da matemática. Tá? Então, em todos esses 3 casos, a ideia é que quando a gente não tem uma evidência direta, por exemplo, para um dicional subjuntivo, uma proposição categórica, né? Para uma proposição sobre o passado, alguma evidência presente, por uma quantificação sobre totalidades infinitas, uma evidência, ou mesmo que infinitas, parcialmente inacessíveis, uma evidência que seja acessível. A ideia vai ser sempre que, quando a gente não tem evidência direta, a proposição da classe problemática não tem valor de verdade. Dummett explica isso entre muitos outros lugares,
no artigo deixa eu ver a data de publicação, só para informar vocês, 1976, What is a Theory of Meaning to? É o segundo artigo que ele publica com o título What is a Theory of Meaning? Tá? E ele escreve o seguinte, a alegação de que tendemos a apelar para o domínio de sentenças observacionais como um modelo para o conhecimento das condições de verdade de uma frase, motivada por nosso apelo subreptício, ou às vezes mesmo explícito, ao modelo em que sentenças que envolvendo essas operações estão em questão. Como as sentenças, as frases em questão, não são em princípio decidíveis, a observação que nós imaginamos, sendo feita, não são observações de que nós somos capazes. São observações que podem ser feitas por algum ser com uma perspectiva espaço-temporal diferente, ou cujas capacidades observacionais e intelectuais transcendem as nossas. Poderes que tomam como um padrão, a ideia aqui justamente são extrapolações, né, das capacidades que nós temos, estendidas por analogia. Assim, por exemplo, o realista ingênuo acerca de capacidades mentais está disposto, a ideia também nós conhecemos estados mentais de outros sujeitos a partir do conhecimento que nós temos do seu comportamento. Assim, por exemplo, um realista ingênuo sobre capacidades mentais está disposto a apelar para uma imagem da mente com uma substância imaterial, mas que poderia ser diretamente inspecionada por um ser cuja pudesse ser diretamente inspecionada por um ser em quem a substância espiritual fizesse um impacto como o impacto que tem sobre nós a realidade material. E, do mesmo modo, se estamos inclinados a pensar em enunciados no passado como tornados verdadeiros ou falsos por uma realidade que não é mais diretamente acessível para nós, ou talvez apenas fragmentariamente na memória, mas que todavia em algum sentido está aí. Pois se não houvesse, por assim dizer, nada que tivesse restado do passado, então não haveria nada para tornar um verdadeiro um enunciado sobre o passado. Nada em virtude do que ele poderia ser verdadeiro. Em tal imagem, nós, na maior parte, somos forçados a apelar para a inferência para fundar os nossos enunciados sobre o passado. Isso é, apoiarmos numa evidência indireta. Tá? Mas o nosso conhecimento do que atualmente torna esses enunciados, o que de fato torna esses enunciados verdadeiros ou falsos, envolve a nossa compreensão do que seria aprender a sua verdade diretamente. Isso é, o que efetivamente os tornaria verdadeiros. Ser capaz de fazer isso significaria ser capaz de observar o passado como observamos o presente. Isso é, ser capaz de aprender todo da realidade, ou pelo menos qualquer segmento temporal, de uma posição fora da série temporal. Tá? Dessa maneira, eu pulo um pouco aqui, o texto é longo, tentamos nos convencer que a nossa compreensão... eu vou seguir isso. O exemplo mais celebrado dessa maneira de pensar é a codificação sobre o domínio infinito. Nós obtemos a nossa compreensão da codificação sobre domínios finitos, acessíveis, aprendendo o procedimento para construir uma inspeção completa, estabelecendo o valor de verdade de cada ocorrência de um enunciado quantificado.
A suposição de que a compreensão assim obtida pode ser estendida sem maiores problemas para uma quantificação sobre domínios infinitos se apoia na ideia de que é apenas uma dificuldade prática que nos impede de determinar os valores de verdade de frases envolvendo tais codificações de maneira semelhante. E quando desafiada, quando questionada, essa ideia é defendida apelando-se por um ser hipotético que poderia apreender domínios infinitos da mesma maneira como nós aprendemos domínios finitos. Assim, Russell falou da nossa incapacidade de fazer isso como uma mera impossibilidade médica. Russell quer dizer porque a gente morre antes de terminar, porque somos mortais. Se não fosse por isso. Dessa maneira, tentamos nos convencer, prossegue Dennett, de que a nossa compreensão do que é para uma frase indecidível ser verdadeira consiste na apreensão do que seria sermos capazes de usar tais frases para dar relatos informes diretos de observação. Não podemos fazer. Mas sabemos que poderes um ser supra-humano, um observador supra-humano, deveria ter para ser capaz de fazer. Um ser hipotético para quem as frases em questão não seriam indecidíveis. Qual é a importância de Luitzen Egbertus Jan Brouwer, o pai do intuicionismo matemático, para esse debate? Brouwer essencialmente sustentava o seguinte, que a lógica, ele está dando de barato que a lógica é a lógica clássica, que a lógica não dá conta de maneira satisfatória, de maneira adequada, do raciocínio matemático, porque o raciocínio matemático emprega padrões de inferência que são mais restritivos que os da lógica clássica. De tal sorte que inferências que são válidas nos termos da lógica clássica não são válidas no raciocínio matemático. Né? Atenta em particular para a inadmissibilidade, no raciocínio matemático das provas indiretas e a inadmissibilidade do princípio da eliminação da dupla negação. O que Brouwer tornou manifesto foi que o realismo em todas as suas formas, embora ele só esteja interessado no realismo matemático, Brouwer é o pai do intuicionismo matemático, não da lógica intuicionista. Ele nunca pretendeu reformar a lógica, ele diz que a lógica está muito bem, mas no caso da matemática, o raciocínio matemático está sujeito a condições mais restritivas que as que a lógica observa. Quando Heiting, mais tarde, construiu o primeiro sistema de lógica intuicionista, a pergunta de Heiting é a seguinte: bom, se a lógica geral não é a lógica do raciocínio matemático, qual é a lógica do raciocínio matemático? E apresentou uma lógica que tem padrões de inferência mais restritivos, princípios de dedução mais restritivos que os da lógica clássica. De tal sorte que tudo que vale nesta lógica intuicionista, seria essa a lógica do raciocínio matemático, a lógica intuicionista. Tudo que vale intuicionisticamente vale classicamente, mas a conversa não é verdadeira. Tá? Como é que o matemático clássico, o lógico clássico, concebe a prova indireta? Qual é a regra de introdução do operador de negação? Se eu suponho que A é verdadeiro. Se da suposição de que A é verdadeiro eu derivo uma contradição, eu extraio imediatamente que não A é verdadeiro. Assim opera McTaggart, lógica clássica. Tá? Quem suspeita que McTaggart, em razão da sua formação hegeliana, trabalha com a lógica dialética hegeliana, está muito enganado. A lógica de existence é a lógica clássica. Muito bem, eu suponho que A é verdadeiro. Deriva uma contradição, o lógico e o matemático clássico imediatamente diz, bom, então a negação é verdadeira. O que acontece agora? Eu tento provar, imagine se eu tento provar que não P é verdadeiro.
Supõe que não P é verdadeiro. Deriva uma contradição. Pela lei de introdução da negação, eu tenho não P. Ora, o matemático clássico lê não P como não P é falso. E daí infere imediatamente P. Mas não é isso que Brouwer faz. Brouwer lê, e é o que o matemático faz, lê não P como não é possível provar não P. Tá? A verdade de uma proposição matemática consiste na sua demonstrabilidade. A falsidade de uma proposição matemática consiste na sua refutabilidade. Tá? Então está em jogo aqui o princípio de bivalência. O matemático clássico, o lógico clássico, supõe que se uma proposição é falsa, sua negação é verdadeira. Mas o que Brouwer está dizendo é que pode ser que nem a proposição nem a sua negação sejam verdadeiras. Filosoficamente, Brouwer se apresenta como um seguidor de Kant. A concepção do conhecimento matemático que Brouwer defende é reminiscente da concepção kantiana da matemática, em que a matemática não consiste na descoberta de propriedades de objetos abstratos que têm uma existência independente do entendimento humano, que é a concepção platônica, a concepção clássica da matemática, mas a matemática é uma atividade em que se constrói objetos. Tá? Então, nós não estamos autorizados a supor, embora Kant não tenha extraído essa consequência, Brouwer extrai, que vale o princípio de bivalência. Pode ser que uma proposição não é demonstrável e que tampouco a sua negação seja demonstrável. Nesse caso, a proposição não é nem verdadeira nem falsa. Seja o caso da conjectura de Goldbach. Todo número inteiro par é igual à soma de dois primos. Nós não temos nenhuma prova dessa proposição. Nós também não temos nenhuma refutação dessa proposição. Desde que Goldbach formulou essa conjectura, lá no século XVIII, matemáticos tentaram provar, tentaram refutar e nada foi obtido. Bom, talvez este seja um exemplo de proposição que não é demonstrável nem refutável. Nesse caso, Brouwer sustenta, ela tampouco é verdadeira ou falsa. Por que é que não vale a eliminação da dupla negação? Vamos retomar. Eu suponho que não há verdadeiro. Deriva uma contradição. Introduzo na frente a negação e tem agora não há. O matemático clássico lê não há como não há é falso, e daí infere imediatamente há. Mas Brouwer não lê não como é falso. Ele lê não como não é possível provar. Nesse caso, não há significa não é possível provar não há. Isso é, não existe prova de que não existe prova de A. Mas que não existe prova de que não existe prova de A não implica que é possível provar A. Algo que o matemático clássico responde, mas essa é a prova. Mas justamente o que o matemático intuicionista está impugnando, como o princípio de bivalência e a eliminação da dupla negação, é a validade das provas indiretas. É interessante que Kant não aplicou isso à prova matemática, mas aplicou às provas filosóficas. A terceira regra da disciplina da razão pura, com respeito às suas provas, a crítica da razão pura, é a rejeição de provas indiretas em filosofia. Kant ressalvava as provas matemáticas, precisamente aquelas para as quais Brouwer, ironicamente, por razões que tem a sua genealogia filosófica na concepção kantiana da matemática, as provas para as quais Brouwer recusaria a eliminação da dupla negação. E essa é a moral da crítica intuicionista. Se nós empregamos em matemática os cânones de dedução da lógica clássica, nós podemos raciocinar falaciosamente se não nos darmos conta disso. O que o desenvolvimento da lógica intuicionista suscitou foi a possibilidade de que o antirrealismo esteja correto não apenas em matemática,
mas que o antirrealismo seja correto em metafísica, caso em que o que está em jogo é se nós devemos continuar aceitando a lógica clássica. E o grande mérito de Dummett ter mostrado é que a controvérsia entre realismo e antirrealismo não se decidiu porque os filósofos não se compenetraram de que o que estava em jogo era a admissibilidade da lógica clássica. Tá? Ele escreve ainda uma vez em What is a Theory of Meaning 2, mesmo o realista considerar que a imagem dos poderes supra-humanos, aquele que consegue contemplar o passado como nós contemplamos o presente, que tem acesso a realidades contrafactuais, que contempla séries infinitas como nós contemplamos séries finitas, que essa imagem deve sempre guardar uma relação que se possa reconhecer ainda com as capacidades que nós de fato possuímos. Elas devem ser análogas e serem uma extensão de nossas capacidades efetivas. É precisamente por essa razão que a tese de que contrafactuais, condicionais subjuntivos, não podem ser verdadeiros é tão persuasiva, porque não podemos conceber, formar nenhuma concepção do que seria uma capacidade para reconhecer a realidade contrafactual. O que precede, de Dummett, atenção agora, é oferecido como um diagnóstico, não como uma defesa. A vida toda, Dummett se perguntou se nós deveríamos ou não deveríamos abandonar a lógica clássica. Ele tinha uma forte simpatia pelo intuicionismo, não apenas em matemática, não apenas em lógica, mas pelo antirrealismo em geral. Mas ele não foi um filósofo que tomou partido do antirrealismo. O que ele fez a vida inteira, ao contrário, foi examinar os obstáculos existentes à adoção do antirrealismo em metafísica. Por exemplo, no importante artigo, parênteses aqui, para ilustrar isso, o tipo de escrúpulo intelectual que moveu Dummett a vida inteira, em A Realidade do Passado, Dummett diz, bom, a tentação, o que é atraente aqui, a tese antirrealista que nos atrai, é dizer, bom, uma proposição sobre o passado remoto, para a qual não há nenhuma evidência presente, não é decidível, portanto não tem valor de verdade, não é nem verdadeira nem falsa. Aí Dummett está dizendo, aqui há uma objeção importante. E é simplesmente o seguinte, se eu digo, está fazendo sol em Porto Alegre hoje, essa proposição, se ela é verdadeira, e é verdadeira, está fazendo sol em Porto Alegre, implica que no futuro, daqui a 100 anos, quando alguém disser estava fazendo sol em Porto Alegre no dia 5 de abril de 2021, isso tem que ser verdadeiro. Há um enlace de valores de verdade entre proposições em tempos diferentes. De resto, isso é o que estuda a lógica temporal, tal como Prior desenvolveu. A lógica temporal tem que provar teoremas como, por exemplo, se P, então ia ser o caso que P. Isso é, se está fazendo sol, então foi verdadeiro que ia ser verdadeiro que está fazendo sol. Esse Truth Value Link, esse enlace de valores de verdade, implica o seguinte, vamos supor, nós não temos evidência, nem pró nem contra, se a Imperatriz Viúva da China deu um suspiro na hora do chá, 6.000 anos atrás. Mas vamos dizer que naquela ocasião a aia da Imperatriz testemunhou esse suspiro. Portanto, ela tinha evidência de que a proposição era verdadeira. Como é que uma proposição pode ter sido verdadeira 6.000 anos atrás e não ser nem verdadeira nem falsa agora? Isso é uma dificuldade que o antirrealismo tem que resolver. Essa espécie de coisa com que Dummett se ocupou a vida toda. Então, por isso ele diz o que precede é oferecido como diagnóstico e não como uma defesa. Esse diagnóstico nos dá, creio eu, uma explicação psicológica adequada de como chegamos a supor tão facilmente que para frases que pertencem aos estratos menos primitivos da nossa linguagem, possuímos algo como um conhecimento do que é ser o caso que elas sejam verdadeiras. Mas não fornece uma justificação dessa suposição. Até onde eu posso ver, não há alternativa possível que dê conta de em que consiste a nossa apreensão das condições de verdade dessas frases.
Mas isso só funciona importando uma apreensão da maneira como essas frases poderiam ser usadas por seres muito diferentes de nós, e ao fazê-lo, não responde à questão de como é que nós chegamos a atribuir às nossas frases um significado que é dependente de um uso que nós não somos capazes de fazer delas. Essa dificuldade é uma com que se defronta qualquer explicação do significado de certas expressões que consista simplesmente em dizer que compreendemos essas expressões com analogia, em analogia por, ou em extrapolação, a partir de outras expressões cujos significados chegamos a aprender de maneira mais direta. Não há maneira de distinguir uma tal explicação da tese de que tratamos certas frases como se o seu uso se assemelhasse ao de outras frases num aspecto em que, de fato, elas não se assemelham. Em outras palavras, que nós sistematicamente nos equivocamos acerca da nossa linguagem. Tá? Eu menciono apenas passagem para ilustrar as variedades da disputa realismo-antirrealismo, que, por exemplo, acerca do mundo físico, o realismo se opõe ao idealismo ou ao fenomenalismo, ao empirismo. A ideia de que todo o conhecimento que nós temos da realidade é o conhecimento dos dados imediatos da nossa experiência, dos fenômenos, em que nós não temos nenhum conhecimento da realidade como ela é em si mesma. O idealismo transcendental de Kant, que é um realismo empírico, é um realismo acerca dos fenômenos, mas não é um realismo acerca das coisas em si mesmo. É uma forma, portanto, de antirrealismo. Na matemática, o debate entre realismo e antirrealismo é o debate entre a concepção platonista da matemática, a ideia de que uma prova matemática estabelece um resultado que consiste na descoberta de uma propriedade que um objeto matemático tem, independentemente do conhecimento humano, ou bem todo número inteiro par é igual à soma de dois primos, ou todo número inteiro par não é igual à soma de dois primos. Podemos não saber, mas isso é objetivamente assim. Isso se opõe ao construtivismo matemático, que tem origem na filosofia da matemática de Kant, e do qual Brouwer é o articulador mais notável. Teoria dos conjuntos, existe um grande problema que é a chamada hipótese do contínuo. Nós sabemos, isso se deve a um resultado importante de Georg Cantor, que o conjunto dos números reais é, obviamente, um conjunto infinito, e o conjunto dos números naturais também é um conjunto infinito. No entanto, o conjunto dos números naturais é maior que o dos números. O conjunto dos números reais é maior que o conjunto dos números naturais. É impossível pôr em coordenação biunívoca um real para cada natural, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números reais. Galileu Galilei havia suscitado o paradoxo dos números pares. Galileu notou que, se nós escrevemos as séries naturais 1, 2, 3, 4, nós podemos agora, para cada natural nessa série 1, 2, 3, 4, encontrar um número par. 2, 4, 6, 8. Isso pode prosseguir indefinidamente. Isso sugere que há tantos números pares quanto os números inteiros. No entanto, intuitivamente, o conjunto dos números pares não pode coincidir com o conjunto dos números inteiros. Ele é metade desse conjunto. A outra metade são os números ímpares. E, no entanto, para cada número inteiro há um número par. A conclusão a que Galileu chegou é que as noções de igual a, maior que e menor que não se aplicam a quantidades infinitas. No século XIX, Kant deu um sentido preciso à ideia de que quantidades infinitas podem ser comparadas com relação ao tamanho através do chamado argumento da diagonal. Cantor nos convida a imaginar que nós temos assim uma coluna com os números naturais, e para cada número natural nós escrevemos um número real. Um número real que é uma expansão decimal infinita. Tá?
E eu vou escrevendo. Agora, trata-se de provar que em nenhuma enumeração, enumerar é pôr em coordenação bionívoca com os naturais, enumerar é contar, que nenhuma enumeração dos números reais pode conter todos os números reais, mesmo a enumeração infinita. E para isso, a estratégia de prova de Cantor consiste em seguinte: imagine um número real que difere, você tem o primeiro, o segundo, pôs em coordenação bionívoca com os naturais, tem o primeiro, o segundo, o terceiro real. Imagine um número real, uma expansão decimal infinita, que difere do primeiro real da nossa lista na primeira casa, do segundo na segunda casa, do terceiro na terceira casa, assim por diante. Então isso dá o número diagonal. Esse número diagonal, que difere de cada um dos outros, dos números que estão na numeração em pelo menos uma casa, não está na numeração. Há pelo menos um natural, real, que não está no conjunto dos naturais. Cantor prosseguiu e mais tarde obteve uma prova, uma medida do conjunto dos reais, tendo definido um conjunto definido como um conjunto que tem justamente a propriedade de que ele pode ser posto em coordenação bionívoca com uma parte própria de si mesmo. Então, o conjunto dos naturais é infinito porque pode ser posto em coordenação bionívoca com uma parte própria dele, que é os seus pares. Mas o conjunto dos reais, que também é um conjunto infinito, é maior que o conjunto dos naturais. Há mais reais do que naturais. E, precisamente, para n naturais, há 2 na potência n reais. O conjunto dos reais, portanto, é o conjunto potência do conjunto dos naturais. Aí, Cantor introduz os cardinais transfinitos, que são os cardinais que medem. O cardinal é sempre a resposta à pergunta quantos, né? Que medem, que respondem a pergunta quantos acerca de conjuntos infinitos. O menor cardinal transfinito ele chamou Aleph Zero. Ele usou as letras do alfabeto hebraico. Aleph Zero. E a pergunta agora é a seguinte: e o conjunto dos... Se Aleph Zero é o número do conjunto dos naturais, quantos naturais existem? Existem Aleph Zero números naturais? Quantos reais existem? Nós sabemos que a resposta é 2 na potência Aleph Zero. Agora a pergunta de Cantor é se 2 na potência Aleph Zero é igual a Aleph 1. Isso é, se o próximo cardinal transfinito, depois do cardinal Aleph Zero, que mede o conjunto dos naturais, é o cardinal que mede o conjunto dos reais. Ou se entre esses dois números há um número intermediário. A hipótese do contínuo é a hipótese de que Aleph 1 é igual a 2 na potência Aleph Zero. Cantor acreditava que isso era verdadeiro, era uma intuição, mas nunca conseguiu provar. E, de fato, ninguém conseguiu provar. Entramos pelo século XX adentro sem solução. O primeiro resultado positivo e promissor foi obtido em 1946 por Kurt Gödel. Gödel provou que a hipótese do contínuo, Aleph 1 é igual a 2 na potência Aleph Zero, é consistente com os axiomas da teoria dos conjuntos, a teoria dos conjuntos Zermelo-Fraenkel, que é a teoria dos conjuntos padrão, canônica. Tá? Portanto, abriu o caminho. Bom, a hipótese do contínuo pode ser verdadeira. Da teoria dos conjuntos que nós temos, ela pode ser verdadeira. A partir daí, Gödel, tendo reforçado dessa forma substantiva a intuição inicial de Cantor, se empenhou em provar que a hipótese do contínuo é verdadeira. Não conseguiu. E tudo veio por água abaixo quando, em 1964, um jovem matemático americano chamado Paul Cohen provou que a negação da hipótese do contínuo também é consistente com os axiomas de Zermelo-Fraenkel. Em outras palavras, a hipótese do contínuo é independente dos axiomas da teoria dos conjuntos. Nem a hipótese do contínuo, nem a sua negação podem ser demonstradas. Está aqui uma proposição que é indecidível na teoria dos conjuntos, tal como nós a temos. Gödel, que era um platonista, portanto um realista impenitente, reagiu impávido a isso. Bom, está provado que a hipótese do contínuo é independente dos axiomas da teoria dos conjuntos, por isso que não deu para decidir essa hipótese. O que nós precisamos? Os axiomas que nós temos na teoria dos conjuntos não são suficientes, nós precisamos de novos axiomas.
De onde hão de provir os novos axiomas? Resposta impávida de Gödel, de onde os axiomas matemáticos sempre vieram, da intuição matemática. Isso ele escreveu em 64, comentando a prova de Cohen. E bem, de lá para cá, a intuição matemática não deu nada. Não, nada. As investigações sobre grandes cardinais, que deveriam ter permitido avançar alguma coisa, não deram em absolutamente nada. E talvez seja assim um reflexo dos tempos desencantados que nós vivemos. A conferência proferida no Congresso Internacional de Matemática no ano 2000, pelo grande matemático norte-americano Solomon Pfeffer. Ele fez uma espécie de paródia do que havia feito David Hilbert 100 anos antes. No ano 1900, no Congresso Internacional de Matemática em Paris, aquele congresso importante que Russell foi, onde Russell conheceu os matemáticos da escola de Peano, descobriu a nova lógica. Hilbert, que era então o matemático mais importante, deu uma conferência célebre, em que ele enumerou 10 problemas matemáticos em aberto, que seriam problemas em que valeria a pena investir na tentativa de resolvê-los. Tal sorte que um bom desafio para um jovem matemático é vou dedicar a minha vida a tentar resolver esse problema. E uma parte da história da matemática do século XX pode ser descrita como uma corrida para resolver os problemas de Hilbert. Vários deles foram resolvidos no século XX. Outros continuam em aberto. E o que fez Pfefferman em 2000? Vejam que vivemos tempos desencantados. Ao invés de fazer uma lista de problemas em que valia a pena trabalhar, Pfefferman apresentou uma lista de problemas matemáticos em que não vale a pena continuar trabalhando, porque não há nenhuma expectativa razoável de que possam alguma vez ser resolvidos. Primeiro problema da lista, a hipótese do Coutinho. Então, a hipótese do Coutinho pode ser o paradigma de uma proposição matemática que é indecidível e da perspectiva antirrealista, que é o intuicionismo matemático, proposição que, portanto, não tem nenhum valor de verdade. Isso em matemática. Eu falei do mundo físico, o contraste entre a realidade, a concepção realista do mundo físico e a concepção fenomenalista, o contraste em matemática entre platonismo e construtivismo, e em filosofia da mente nós temos o contraste acerca da realidade dos estados mentais, entre o mentalismo, que supõe que existem estados mentais, embora a evidência possa ser apenas indireta, e o behaviorismo psicológico, que sustenta que o vocabulário psicológico é inteiramente redutivo ao vocabulário acerca de comportamento, né, que a psicologia é um estudo do comportamento. Em ética, a gente tem um contraste entre o realismo moral, a ideia de que existem valores morais objetivos, e as variedades do expressivismo, do emotivismo, do subjetivismo moral, em que se sustenta que dizer isso é bom é simplesmente dizer eu aprovo isso. Tá? Por fim, o debate realismo-antirrealismo é também um debate acerca da realidade do tempo. Tá? Eu quero concluir a aula de hoje apresentando a generalização do argumento de Brouwer que Dummett formulou. O Dummett diz que o antirrealismo suscita para o realismo 2 desafios, que ele chama, em primeiro lugar, o desafio da aquisição, que é o desafio de explicar como é que nós poderíamos ter adquirido um conceito transcendente de verdade, que é o conceito que o realista pretende que nós efetivamente empregamos. O segundo desafio é o desafio da manifestação. É o desafio de explicar como é que a posse de um conceito transcendente de verdade se manifestaria no uso que nós fazemos desse conceito. Dos dois, o desafio da manifestação é o mais fundamental. Porque se nada no uso que nós fazemos da linguagem manifesta a posse de um conceito transcendente de verdade, fica prejudicada a pergunta sobre como nós poderíamos ter adquirido um conceito que, ao que parece, nós nunca adquirimos. John McDowell, num ensaio que é um comentário a The Reality of the Past, de Dummett, escreve: a competência linguística deve poder manifestar-se exaustivamente no comportamento linguístico. Mas não pode haver manifestação comportamental de uma competência descrita, como a competência em uma linguagem é descrita por uma teoria realista do significado, em termos de espécies de circunstância cuja ocorrência pode não ter nenhum impacto sobre a consciência do seu possuidor.
De acordo com essa versão do argumento, portanto, o realismo introduz uma lacuna teórica inadmissível entre o que a competência linguística essencialmente é, algo que se pode manifestar exaustivamente no comportamento, e o que uma teoria realista do significado descreveria como sendo. Tá? Então, enfatizo que o desafio da manifestação é o mais fundamental, porque se não é possível mostrar que nós possuímos o conceito realista de verdade, fica prejudicada a pergunta pela sua posição. E Dummett escreve a justificação da dedução. É justamente isso que um oponente do modelo realista do significado considera incrível, inacreditável. Ele não pode acreditar que uma apreensão de uma noção de verdade que transcende as nossas capacidades pode ser adquirida e exibida apenas pela aceitação de certas formas de raciocínio. Ele conclui antes que essas formas de raciocínio, embora geralmente aceitas, são falaciosas. E agora eu quero concluir lendo uma passagem a qual eu voltarei na próxima aula, de The Reality of the Past, um artigo publicado em 1969, portanto 9 anos depois da defesa da prova de McTaggart, da realidade do tempo. O que o realista gostaria de fazer é situar-se em pensamento fora do processo temporal e descrever o mundo de um ponto de vista que não tem posição temporal, mas que contempla todas as posições temporais num único lance. Desse ponto de vista, o ponto de vista da descrição que o realista quer dar, os diferentes pontos no tempo têm uma relação de precedência temporal entre eles, mas não tem relação temporal com o ponto de vista da descrição. Isso é, eles não são considerados nem como passados, nem como presentes, nem como futuros. O tempo é apenas série B. O antirrealista leva mais a sério o fato de que estamos imersos no tempo. Estando assim imersos, nós não podemos formular nenhuma descrição do mundo como ele apareceria para seres que não estão no tempo. Nós podemos apenas descrever o mundo como ele é, isto é, como ele é agora. Então, essencialmente a ideia aqui é que o realismo metafísico é o que motiva a tentativa de oferecer uma explicação do tempo em termos exclusivamente de série P, e que o antirrealismo leva a sério o fato de que nós estamos imersos no tempo e que um ponto de vista extratemporal não é inteligível. Ok? É isso por hoje. Continuamos na quarta-feira.